As convocações do Tite não são indiscutíveis, inquestionáveis, muito pelo contrário, como de qualquer treinador. O que eu não concordo muito é esse discurso de o Tite não convoca por conta do comportamento dele. Viu o que ele falou? Ela querem o quê? Um grupo de escoteiros. Um grupo de escoteiros mirins, lembra? O Guinho, Zezinho, Luizinho, aquele chapeuzinho, aquela roupinha. Os escoteiros mirins do Tite. Os bobinhos ali que ficam ali. Aí, professor, dá um tempo, meu irmão. Antes da Copa, desfalcou o Flamengo pra caramba no ano passado. O seu Tite desfalcou o Flamengo várias vezes, convocando o Gabigol para não jogar 5 minutos. Quando o jogador joga mal na seleção, também é culpa do técnico. Por que Imprensa paulista ataca! Gabigol e Mauro César Pereira defende e larga o aço. Vamos tá vendo aqui agora vídeo da Jovem Pan Esportes. Vamos tá conferindo, meu amigo. Se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like. Vamos ver esse negócio aí, como é que ficou. Pereira, essa situação do Gabigol, você sempre fala, jogador tem que se preocupar com o clube, torcedor também. Muitas vezes você sempre deixa isso claro. O que falar da postura do Gabigol ontem? E também tem muita gente querendo criticar, mas é um contexto também, né? O cara tava virado, tá em festa, tá em férias, tava com a torcida dele. Eu acho que tem que falar mesmo. Eu acho que ele tem que entrar no clima. O que você achou da postura do Gabigol e do grito da torcida do Flamengo, Mauro? Bem, assim, primeiro assim, eu acho de fato que futebol é clube. Para mim, a seleção só tem graça na Copa do Mundo, na Eurocopa, e teria até graça na Copa América se ela fosse de 4 anos junto com a Eurocopa. Isso seria legal. Algo parecido, né? Você espera 4 anos, ainda mais se pudesse assim, México, Estados Unidos, né? Para dar uma engrossada. Quando tinha antes, né? Canadá agora. Às vezes convocado. Isso é legal, uma Copa das Américas com um eliminatório lá para os pequenininhos da América Central, as Bolívias e Venezuelas da vida, que tá, você pega lá 12 times e faz uma Copa América bacana, numa sede específica, seria interessante. Mas não é assim, toda hora tem Copa América, então banaliza. Então, para mim, seleção é Copa do Mundo e Eurocopa. O resto é chatíssimo. Liga das Nações, eliminatório, é um saco, um porra, é amistoso. Então, meu Deus do céu, muito chato. Mas dá audiência porque a seleção brasileira joga sozinha. Então, ela não concorre com os clubes. E se tiver jogo de clube, né, estadual, o que for, tem desfalques e tudo mais. Então, acabou ofuscando. Mas sobre o Gabriel, assim, eu não acho absurda a não convocação dele. Eu acho que ele não teve uma grande temporada. Ele fez um gol decisivo. Ele foi generoso na forma de jogar para facilitar o jogo do Pedro, que foi para a Copa, mas acho que ele jogou menos do que ele pode jogar. Perdeu muitos gols, teve uma temporada aquém, embora ele não tenha faltado a ele, tirando aquele momento ali que se questionou por conta daquela carreira artística que ele abraçou, e ele vinha perdendo muitos gols. Aí vem a discussão. Pô, esse cara está concentrado no trabalho ou na carreira artística? Porque ele vinha errando muito para um jogador como ele, que tem qualidade para acertar mais, não para errar tanto. Mas ele voltou mais cedo das férias, ele treinou, ele não se machucou gravemente. Ele foi um cara profissional ao longo do ano. Cometeu erros técnicos em campo, que eu acho que ele deve corrigir. Não para essa temporada, mas para o futuro, obviamente, que essa já acabou. Os goleiros já sabem mais ou menos como ele vai bater na bola, aquela bola que ele bota de curvinha tirando ali. Eu acho que ele precisa... O André Rocha defende muito essa tese, eu concordo totalmente. Diversificar um pouco mais o seu repertório nos arremates, nas finalizações. Mas ele melhorou muito, saindo ainda mais da área do que saiu nos tempos do Bruno Henrique como parceiro, para trabalhar como meia, para servir os companheiros. Até com o Paulo Souza ele fez isso. E mais ainda depois com o Dorival, quando o Bruno se machucou e o Pedro virou titular. Então ele teve uma temporada, acho que aquém. Ele não é a Copa do Mundo, acho que não é um absurdo. Acho que absurdo é levar o Martinelli e não levar o Firmino. É você levar o Martinelli e não levar mais um zagueiro. É você levar o Martinelli menos um cara de meio campo. 9 atacantes. São 3 atacantes. Um é o Neymar, sobram 2 vagas. Tem 8 caras para 2 vagas. Vai ter jogador que não vai atuar. Agora, sobre a seleção, eu acho que se ele de fato estiver bem resolvido, problema nenhum. Porque o que ele já conseguiu no futebol, sendo hoje um ídolo de um jogador que está na história do Flamengo, é muito mais do que ser reserva numa Copa do Mundo, gente. O Tyson foi reserva na Copa passada, e daí? O Tite, mas se fosse campeão, o Tite levou o Tyson, mas não ganhou. O Brasil perde mais Copas do que ganha. Não é isso? Obviamente. Ele ganhou 5, as outras ele ganhou. Ninguém ganha todas as Copas do Mundo. Então a chance de você perder a Copa é maior do que de ganhar a Copa. Né? Então, no momento em que ele já atingiu profissionalmente, no clube que ele defende, esse status... Gols decisivos em brasileiros, 2 que ele ganhou. Gols decisivos gols em 3 finais de Libertadores e 2 ele decidiu. Esse cara já está no Olimpo ali dos jogadores de futebol. Ele está num patamar altíssimo. Ele não depende da seleção. Ainda mais sendo reserva, de repente nem jogando. Se ganhar, tudo bem. Ele bota lá campeão do mundo, mesmo sem jogar ou jogando muito pouco. Mas e se não ganha? O Tyson foi lá e ninguém lembra. O Fred foi machucado para a última Copa, lembra? Ele até foi negociado mesmo na época para o Manchester United, fez o contrato dele, está lá até hoje. É um bom jogador, foi machucado.
As convocações do Tite não são indiscutíveis, inquestionáveis, muito pelo contrário, como de qualquer treinador. O que eu não concordo muito é esse discurso de o Tite não convoca por conta do comportamento dele. Viu o que ele falou? Ela querem o quê? Um grupo de escoteiros. Um grupo de escoteiros mirins, lembra? O Guinho, Zezinho, Luizinho, aquele chapéuzinho, aquela roupinha. Os escoteiros mirins do Tite. Os bobinhos ali que ficam ali. Aí, professor, dá um tempo, meu irmão. Mas é verdade, dá um tempo. Não, se é assim que pensa... Mas o que é o comportamento? Seguraram o Serginho em 82. Deu nisso. Eu penso exatamente isso. O Serginho, você tem o Serginho, ele é bicho solto. Ele vai, na época, né? Ele fala isso. Ele vai meter o dedo na cara do zagueiro, vai largar a mão e tal. Não tinha VAR naquela época e o Serginho, para ficar domesticado, não servia. Eu acho que é um dos grandes erros do Tele na Copa de 82. Eu não levo o Serginho, botava o Roberto Dinamite para jogar. Estava à disposição dele. Mas, enfim. Então, eu entendo que, assim, a manifestação dele é o direito dele, num contexto muito especial ali, que ele estava no meio da torcida. Ele tem, sim, o direito de ficar com raiva de quem não convocou. O Tite tem o direito de não convocar e ele também tem. Conversar com pessoas inteligentes sempre é bom. Hoje uma pessoa inteligente me disse o seguinte: pergunta para um funcionário que ficou 3 meses de experiência numa empresa, foi contratado, ficou 3 meses de experiência. Aí tem um chefe que vai avaliar. E o cara se empenhou ali e falou, cara, esse emprego, né? No final dos 3 meses, não, você vai ficar não, bonitão, tá dispensado. Esse cara não vai xingar esse chefe que não contratou? Vai falar, que chefe legal, nossa, ele não me deixou 3 meses e me deu um pé no traseiro. Esse cara, que cara bacana. Não, vai xingar o cara, vai falar mal do cara. Sim. É humano, gente. O futebol tem muita hipocrisia, relações humanas, trabalhei 3 meses, o cara me deixou lá e ele... Então, a reação dele é parecida com a desse cara. Ele foi convocado para jogos... antes da Copa, desfalcou o Flamengo pra caramba no ano passado. O seu Tite desfalcou o Flamengo várias vezes, convocando o Gabigol para não jogar 5 minutos. Quando o jogador joga mal na seleção, também é culpa do técnico. Por que o Firmino joga tanto com o Klopp e não joga com o Tite? O Tite não tem culpa nenhuma. Tem um agora no final de semana, não, por quê? Me expliquem. Então ele não sabe usar o jogador. Porque com o alemão ele joga pra chuchu. E não joga nada com quase nada, ou muito menos com o Tite. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. O técnico também tem que saber utilizar os jogadores. Não dá pra ficar só, entra lá e faz. Não jogou, a culpa é do jogador, o técnico fica ali olhando e falando titês depois na coletiva. Com externos desequilibrantes, aquelas coisas. Quando não passa pros outros falarem titês também. Então, assim, eu vejo que assim, é o direito dele se manifestar assim, aí ele ficar indignado do direito dele. Eu acho, repito, que não acho absurdo não convocar, mas ele tem o direito de pensar isso. E tem o direito também de fazer assim pra seleção. Se não vai convocar, dane-se. Porque, de fato, ele tá no patamar muito alto. O Ademir da Guia é o maior jogador da história do Palmeiras, na minha opinião. Não sei se o Mauro concorda. Para mim, ele é o maior jogador da história. Eu vi o Ademir jogar. Era absurdo. Eu quando vi a primeira vez, fiquei encantado no Maracanã. Num jogo em 76, Palmeiras 2, Flamengo 0. E o Ademir não foi à Copa de 70. Em 74 foi o Zagallo, não usava o Ademir. Agora tá errado, eu também acho que o Tite falou também de não ter convocado o Gabigol. Bem. Assim, eu falei pra vocês assim, quando saiu a convocação da seleção dos 26... Quem você tiraria, né? Eu falei aqui no programa, eu não posso tirar ninguém que é sonho. Família, eu vi ali várias famílias sentadas. Até o próprio Neymar mesmo, que sabia que estava, que é o 10, sentado com seu filho, com o seu nome dele, vibrou tudo. Agora eu pergunto, tem um monte de danadinho ali que não fez nada pra ir pra Copa, não, viu? Que eu diga o tem um monte. Olhar do. São 26, eu não vou dizer que é os 10 aqui, mas se todo mundo pegar a carreira mesmo que fez. O Gabigol tá na frente de 10 ou 15 ali, pelo que ele faz nos últimos 3 anos, como o Dudu lá atrás estava fazendo. Principalmente carregando, Martinelli, eu tava vendo aqui, Pelo o amor Palmeiras de nos Deus. últimos 3, 4 anos, foram 11 títulos, o Flamengo 11, mais ou menos 12. E o que o Gabigol jogou, é o principal jogador do Flamengo, lá do Everton Ribeiro, do Pedro. O Pedro chegou outro dia aí, tava aí se jogar, em 3 meses conquistou a vaga pra seleção. Pedro. E um monte que tá ali. A família tem que comemorar mesmo, e o cara também. Se você pegar os últimos 3 anos do Gabigol aí, de 2019, até antes mesmo, até chegar agora. Uns 4 anos. Tudo bem, joga numa seleção, que é o Flamengo, vários jogadores de seleção, tudo ali. Mas os caras queriam estar nessa onda aí de Copa do Mundo. Só quantos jogadores estão aí querendo, jogadores que estão indo lesionados. O Sané tá lá, ó. Foi convocado, machucado, né? Sadio Mané. Querendo jogar pelo menos a última partida do grupo. Né? Jogadores tudo bem renomerados, bem de vida. E eu tava olhando assim, quando eu falo que o Gabigol poderia estar, porque se você for julgar quem tá ali por merecimento, e tanto que o chefe da seleção, meritocracia, não sei o quê, chegou agora, sentou na janela, não pode, bota o Gabigol, poderia estar. E dizer assim, ó, teve oportunidade na seleção e não jogou bem, fez gol contra a Venezuela, foi mais convocado, teve jogador ali na seleção, jogou só contra a Bolívia,
fez alguns jogos e perecer pra Copa do Mundo. Mas eu sei que... Da torcida do Flamengo. Vamos ver falando da torcida agora. Muito impressionante, porque a Prefeitura do Rio dizem que eram 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas nas ruas pelo Flamengo. E aí a pergunta, dá pra comparar algum movimento de torcidas do Brasil com o que a torcida do Flamengo faz? Claro que não. Claro que não. É a única torcida. Eu acho que a única torcida capaz de fazer algo muito parecido é a torcida do Corinthians. Então, o resto não dá. Não dá. Acho que ali existe um... O Flamengo é diferente. Tem uma coisa no contexto também ali que é assim, a gente vive um momento de exclusão do torcedor, né, com relação aos estádios, né? Os ingressos são mais caros, tem que ser sócio torcedor. Quando o Corinthians faz treino aberto, enche. Por quê? Tem muita gente que não vai a jogo, não tem como o cara do jogo. O cara pega o filho e leva o filho para conhecer o estádio do Corinthians. Mas você viu que teve no final ontem lá, com saques... Isso já é uma questão, né? Outra, né? A questão dos problemas nossos da nossa sociedade. O cara pode nem ser Flamengo e aproveitar para assaltar. Ou ser Flamengo e assaltar também. Pouco importa, né? O time do cara é um ladrão em ação. O cara arrombou uma porta de uma loja. Viu lá, o Ceguinho foi assaltado? O Dieguinho, quando ele fez. Mas foi assaltado ontem? Mas foi não. Eu fui quase assaltado no período do Palmeiras. Sabe que mais que ele ganhou um celular novo e foi pra boca, vai lá pra ver o jogo. Nosso celular tava no último jogo do Palmeiras, aquela muvuca lá, quase. Eu acho novo, assim que... né? De novo, é a segunda vez. A festa tem esse outro caráter também, né? Muita gente que ali fala, o cara não consegue no jogo, fala, cara, eu vou pra rua que é de graça, vou ver os jogadores, tomar meu latão e vou ficar ali me divertindo ali com os amigos ali. E o pessoal vai. Então você vê muita gente que, se você fizesse uma pesquisa ali, muitos não vão ao Maracanã, talvez nem conheçam o Maracanã novo, não tiveram oportunidade, porque o ingresso é caro e tudo mais. Ou se for e vai uma vez na vida, está na morte. Eu acho que tem isso também, né? Isso está acontecendo em diferentes situações. Eu no sábado até pensei, será que esse jogo ridículo vai esvaziar a festa? Que nada, pelo amor de Deus, impressionante. Eu fiquei muito impressionado, porque eu achava que pelo tempo, 15 dias, e pelas atuações patéticas que o Flamengo teve depois da conquista do título da Libertadores, que isso desse uma desanimada. Não desanimou ninguém. Os caras foram para lá como se tivesse vencido ontem. Como se fosse no sábado direto, a vitória, domingo... como se fosse 2019, né? Que o Flamengo ganhou no sábado, domingo de manhã chegou. Quer começar? Lá de Lima. É impressionante mesmo. E mostra também como não é exclusividade dos dirigentes do Flamengo, né? Dirigente de futebol só trabalha para a classe média e rica. Então, assim, a camisa de R$400, produtos oficiais caríssimos, e não tem camisa do Flamengo em lugar nenhum. Tem uma loja do Flamengo aqui no shopping, aqui na Paulista, você vai lá ver se tem camisa do Flamengo. Não tem. Tem falta. Os caras não conseguem atender, que é um absurdo, convenhamos, né? Você não ter a camisa do time para vender. Mauro, só para você completar, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mauro César falando sobre essa movimentação popular, 2 milhões de pessoas no centro do Rio para fazer a festa para o Flamengo campeão da Libertadores. E não tinha os convocados, né? Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, né? E o Varela também, mas os outros 3 importantes que não estavam, né? Isso também não pesou. O povo foi. Mas você vê ali o povão, ali é a gente do Flamengo mesmo, é o povo rubro-negro que está ali. E essas pessoas não se produz nada para elas. Produtos ao alcance do bolso do torcedor que é mais pobre, ganha menos, que quer comprar um produto do Flamengo, tudo não tem. E os outros clubes são iguais. Né? O pessoal acha bonito assim, quando vê um cara que tem grana, ele andando pela família no shopping, lá, vai no shopping, compra camisa para ele, para a mulher, para os filhos, todo mundo com a camisa oficial, né? Gastou R$1.200 de camisa, né? Meteu aquele cartãozão bonito lá e tal. Mas o cara que ganha R$1.200 por mês, para ele não tem nada. O cara ganha R$2.000 por mês, para ele não tem nada. Mas é interessante falar que você tem X milhões de torcedores, aí todos são iguais. Nenhum dirigente trabalha... Sócio-torcedor aumenta. Sócio-torcedor aumenta. Mas o que é feito para essas pessoas? Aquele mar de gente, se cada um puder comprar um pouquinho, ele vai se sentir muito mais... o pertencimento, né? Isso é muito importante. Eu pertenço a esse clube, o clube olha para mim, ele não olha só para o cara que tem grana, ele olha para mim também, ele me dá uma atenção. Isso, em termos econômicos, pode significar muita coisa, né? Evidentemente. Mas a cabeça não é voltada para isso. Eles só pensam... se pudesse, cobrava ingresso ontem lá. Não duvido que alguém chegasse lá. Fala baixo, senão eles vão para a próxima. Na próxima a gente compra ingresso. Aqui fecha Faz a rua. o cerquinho, né? Porque não duvido nada que alguém pense isso. Algum gênio com J. Bom, tá aí, né, galera? O Vamp e o Mauro César concordando da situação, né? E criticando o Tite aí, tudo bem, não ter levado o Gabigol, mas também se o Gabigol não jogou bem na seleção, o seu Tite tem as suas digitais também, né?
Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Mais tarde a gente volta com mais um videozinho aqui pra vocês, belezinha? Tamo junto, saudações brunegras.